Muito legal, ó, ter vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito bacana, né? Falando ainda sobre decisões aí, sobre carreira. E muito legal, muito bacana fazer essa live aqui toda semana, toda terça-feira. Estamos aqui às 9h30, né? Às 9h30 aqui em ponto. Né? E hoje a gente vai tratar de um assunto muito que às vezes para muita gente é óbvio, né? Mas nem sempre é, né? As nossas decisões, as suas decisões definem se você vai ter sucesso na sua carreira ou não, como músico, naquilo que você faz hoje, né? As decisões, elas norteiam a gente, né, no caminho. Pô, Anderson, mas é o fato de eu decidir que eu, de certa forma, vou ter resultados ou não, também, decisão move a nossa vida, né? Agora, você já pensou que o que te trouxe até aqui foram decisões que você tomou aí na sua vida até aqui? Foram decisões que te levaram até aqui, lá atrás, né? Independente se o seu resultado hoje é bom, se é ruim, foram frutos de decisão. O meu objetivo com essas lives, com tudo isso aqui, é por causa de você que está aí do outro lado. Eu vou trazendo aqui as coisas que podem te ajudar, que me ajudaram, que podem te ajudar em determinado momento. E eu quero compartilhar isso aqui com você. Eu quero ajudar você aí do outro lado, tá? Você é importante, tá bom? E voltando aqui ao nosso assunto, né? O tempo todo a gente está tomando decisão. O tempo todo, mesmo se a gente pensar, né? Imagine, quando a gente acorda de manhã, a gente está tomando decisão. Se a gente decide se a gente vai levantar da cama ou não. Ou se a gente vai ficar mais um pouco, ou a hora que a gente vai levantar, né? E a gente vai tomando decisões durante o dia, durante a vida, durante a semana, o mês, enfim. A gente vai tomando decisões. A nossa vida é feita de decisão, né? E eu queria contar algo que aconteceu, cara, essa semana, né? Eu fui tocar pro lado do Paraná ali e tal, e a gente foi fazer uma série de shows, né? Pra lá. E, cara, no último show, foi surreal, assim, o que aconteceu, né? O palco, ele tava de frente pro vento. Cara, começou a ventar de repente, assim, mas do nada, assim, começou... Já tinha uma previsão de chuva, né, e tudo mais, tal. E aí começou, cara, aquela ventania, mas, bicho, foi teve uma hora que todo mundo começou a ficar preocupado. E isso já na terceira música, né? Mal tinha começado o show, né? Estava na terceira música ali. Na segunda música já ficou aquele negócio meio esquisito, o palco balançando demais, e um palco de uma estrutura grande até. Não era uma estrutura simples, não, uma estrutura bacana mesmo, né? E aí começou aquela ventania e tudo balançar na terceira música, cara. Putz, decidimos parar o show e decidimos sair correndo, porque não dava mais, né? Tava insuportável ficar ali. E aí a gente decidiu sair. E aí a gente ficou esperando se ia continuar o show, se não ia, o que ia acontecer, se aquele vento dava uma amenizada pra gente voltar, e nada, tava piorando cada vez mais. Por causa disso, a gente ficou por ali, né? E aí chegou um momento que, pô, decidiu, ó, não vamos fazer mais, porque, cara, não tem condição mais de continuar, né? Não vamos continuar mais o show. E aí eu fiquei pensando, cara, que decisão, né? E foi uma decisão que teve que ser tomada ali. E de fato, se a gente ficasse lá, se a gente ficasse no palco, cara, veio uma tempestade logo depois que foi surreal, assim, se não parasse antes, ia ter que parar depois. Então, não tem como explicar, só vivendo, né? E por que eu estou te contando isso aqui, né? Porque existe tudo na vida é decisão, né? Se a gente não tomasse aquela decisão naquela hora, pô, de repente podia ter acontecido algo pior ou não, mas de fato a gente ia ter que parar mais para frente, né? Então, existem três motivos pelos quais a gente toma decisão, né, profissional, na carreira, né, como profissional. E não só essas três coisas, esses três motivos, né? Eu seria aqui, putz, leviano falar que são só isso, mas esses três são básicos, tá? E o primeiro deles, que a gente toma decisão, o fato de a gente tomar decisão na carreira, é quando a gente é empurrado a tomar alguma decisão por uma circunstância que aconteceu. Por exemplo, fiquei desempregado.
pô, sair do trampo, não tem mais trampo, da noite pro dia, ou então, né, ali aconteceu, e aí eu tenho que tomar uma decisão de, pô, e correr atrás de outra coisa, de fazer outra coisa, e eu sou empurrado a tomar uma decisão a respeito de algo, né? Essa é a primeira situação, né? O primeiro motivo da gente tomar decisões. Segundo motivo, que às vezes a gente toma uma decisão é porque a gente não aguenta mais viver do jeito que a gente vem vivendo, da maneira que a gente está vivendo, na situação que a gente se encontra, né? Essa situação aqui tem muito a ver comigo, essa segunda, né? De você tomar uma decisão porque você não aguenta mais aquela situação, e aí você passa a tomar uma decisão a respeito também. O terceiro motivo é quando você toma uma decisão pelo fato de você ser proativo, de você observar que mais para frente vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa. E isso você faz em relação ao mercado, em relação à família, em relação à sua situação no momento profissional. Você toma uma decisão antes do que vem acontecer posteriormente. Essa segunda, a segunda e a terceira tem muito a ver comigo, né? Da questão de eu não. Quando eu tomei a decisão de sair do meu estado e ir para uma metrópole grande, como eu vim, foi por esses dois motivos. Por eu não estar mais satisfeito com a situação que eu vivia, e aí eu tive que tomar uma decisão, né? Eu digo, ó, vou sair fora. E também pela terceira, por quê? Porque a terceira aqui é o quê? Eu fui proativo, eu digo, cara, se eu ficar aqui, futuramente, eu não vou ter a vida que eu quero. Então eu vou decidir agora fazer isso. Então eu decidi sair fora. Então essas duas têm muito a ver comigo, né? Coloca aqui se vocês já tiveram situações onde está incluso uma das três, ou os três motivos. Coloca aqui para mim. Ó, Anderson, eu tomei uma decisão porque eu fui empurrado a tomar uma decisão. Então, Anderson, tomei uma decisão porque eu não aguentava mais viver aquilo. Ou então, pô, é porque pela terceira, né, situação. Não, é porque eu vi que ia acontecer alguma coisa, eu já tomei essa decisão, né, de antemão. Alguém já passou por isso aqui? Por essas três fases, esses três motivos? Coloca aqui para mim. Eu quero saber se você passou por isso aqui, tá? Coloca aí para mim, tá bom? Tony Robbins falou uma coisa que é muito séria, né? E ele falou assim: Tony Robbins é um dos grandes, um dos gurus no mundo de desenvolvimento humano. E ele falou assim: que não são as circunstâncias que definem, né, o nosso destino, mas as nossas decisões. As nossas decisões é que norteiam o que a gente vai ter daqui por diante. E ele tem muita razão nisso, né? E eu sou fruto disso. Eu sou fruto de decisões muito sérias que eu tomei lá atrás. E isso não quer dizer que todas as decisões que a gente toma são assertivas. São decisões que, ó, eu acertei tudo. Cara, eu errei demais, né? E na realidade, quando eu decidi sair, eu já decidi sair, eu já fui errando no caminho, né? Em outro lugar que eu fui procurar gente nada a ver. Enfim, eu fui errando no caminho, né? Mas no caminho, você errando, você vai aprendendo algumas coisas, você vai reajustando esse caminho. E são essas decisões que faz a coisa acontecer, de fato. E o que basicamente eu quero dizer aqui com isso, né? Não são os meus problemas hoje que definem onde eu estou, e sim as minhas decisões que me trouxeram até aqui. Lembra que eu perguntei aqui no início da live? Pô, você sabia que as suas decisões te trouxeram até aqui? Foram decisões que você tomou lá atrás que te trouxe até aqui, né? De fato, se o seu resultado hoje é bom ou ruim, são decisões que a gente toma, né? E, cara, esses dias eu abri o celular em um post que eu fiz e tinha uma crítica muito, assim, né, bem incisiva em relação a mim, né? Porque eu postei teve um post que eu coloquei que eu falava que o músico, ele cria a sua realidade. E de fato é verdade. Eu sou fruto disso, por isso que eu falo isso. O músico, ele cria a sua realidade, né? Ele cria o seu futuro, ele cria aquilo que ele quer para ele. E se você não faz isso, você tá em maus lençóis. E aí teve um cara meio que desceu pau embaixo nos comentários. Ele falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa, você é um playboy.
Você é um playboy, porque você não sabe da minha situação, eu moro no gueto, vem pra cá pra você ver uma coisa. Nunca que eu consegui sustentar minha família com música. Você é um playboy, né? E, assim, cada um tem seus motivos, né? E eu não me senti ofendido, não, tá? Não me senti ofendido por isso. Apenas eu entendi o que ele estava externando naquele momento, porque é a realidade dele. E às vezes a gente cria uma realidade por não tomar algumas decisões que mudam a nossa realidade, né? Eu não quero aqui julgar qual é a realidade dele ou não, mas ele foi bem incisivo nisso, né? Ele me chamou de playboy, que eu não entendi a situação dele, que eu tava falando aquilo porque imagina, cara, eu tive muitas dificuldades para chegar até onde eu tô, e eu entendo também ele, porque muito do que ele fala, eu falava muito tempo atrás também, né, em relação ao mercado, em relação a ser músico e tudo mais, né, e um processo que eu passei que mudou toda a minha vida, toda a minha história. Então, eu entendo isso, né. Com 40 anos, ainda tenho que tomar decisões todos os dias, ser proativo, ter decisões rápidas para que não volte da estaca zero, né. Sim, sim, cara, a todo tempo a gente tem que tomar decisão, né? Independente da idade. Eu tenho 40 anos também, tá bom? E até hoje eu tô tomando decisão. Até hoje, as minhas decisões são todos os dias decisões novas. Inclusive, até chegando no final do ano agora, eu tô tomando novas decisões em relação ao que eu vou fazer ainda esse ano, o ano que vem. São decisões que a gente vai tomando, né? São reajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, e isso faz parte. Um dos grandes problemas de muitos músicos é a distração, né? E quando a gente fica distraído na vida, a gente passa a tomar decisão ruim. A gente passa a tomar decisão ruim. Por quê? Porque a gente não tem clareza para onde está indo. Você, às vezes, não tem clareza para onde você está indo, e aí o que vai acontecendo ao redor é o quê? Tem muitos músicos que vivem hoje o quê? Para pagar a conta. Ele se preocupa só o quê? Em viver o agora e, no máximo, o amanhã, para pegar aquele dinheiro e pagar as contas, a satisfação momentânea, sabe? A muito curto prazo. Há muito daquilo que é agora, e eu aqui e o agora. Não que está errado você pagar conta e você correr. Não está errado isso, tá? Mas quando a gente não tem essa clareza, quando a gente não vive essa concentração, né, a gente passa a tomar decisões ruins no caminho. Por quê? Porque a gente não sabe para onde a gente está indo, e aí a gente vai fazendo qualquer coisa, e qualquer coisa leva a qualquer lugar. E esse qualquer lugar, talvez seja um lugar que você não quer como profissional. E você vai chegar lá, e aí ou uma situação, né, que acontece que você se envolve nela. E aí, por isso, você vai culpando o quê? Vai culpando o mercado, vai culpando as pessoas. Você só pode mudar você. Se você espera que os outros mudem com você, você perde a capacidade de decidir a sua vida. Entende? A gente precisa trazer para a gente essa responsabilidade do que está acontecendo agora e das decisões que a gente tem que tomar a partir desse momento que a gente está agora. Se você está numa situação difícil hoje, está tudo ruim, né? Ou você não tem agora os resultados que você quer como profissional, foram provavelmente decisões aí que foram tomadas atrás, né, que fizeram isso. Aí muita gente diz, você tá de brincadeira, bicho, eu tô quebrado, bicho, eu tô desempregado. Você sabia que você não é um desempregado e você não é um quebrado? Não é. Isso são só circunstâncias, tá? A questão é o que você faz de acordo com essas circunstâncias, com esse momento que você está vivendo. O que você vai fazer a partir disso? Porque circunstâncias são só circunstâncias. Eu vivi circunstâncias muito difíceis, não tem muito tempo. Eu já vivi muitas circunstâncias difíceis do início da minha carreira até pouco tempo. De toda ordem. Menos financeira, assim. A financeira ainda, né, há muito tempo ficou bem resolvida. Mas muitas situações difíceis, e eram só circunstâncias, e isso me abalava, tudo abalava o meu corpo, eu sentia no corpo, eu sentia na mente, eu sentia, cara, eu ficava mal com essas coisas, né? Aqui, ó, muita gente, vamos falar, vamos ver aqui quem que tá falando, né? A galera aqui. Anderson, tive que tomar uma decisão, tive que tomar uma decisão há anos atrás, em sair do interior que morava.
para procurar melhoria na capital. Muito massa, Fai. Por não haver muitas oportunidades. Hoje as coisas melhoraram a minha vida e carreira por tomar decisões. Suas dicas e suas experiências levaram o nosso astral, levantam. Pô, que massa, Fai. Obrigado, cara, pelo seu comentário aqui, tá? E a intenção aqui é essa mesmo, tá bom? Então, são só circunstâncias o que acontece hoje com a gente. Agora, o que a gente faz em relação a essas circunstâncias, né? Não é o que a vida fez com a gente, é o que a gente fez com o que a vida fez com a gente. Tem muitos profissionais que vivem em estado de frustração, né? de decepção, de revolta com o mercado, ou então de tristeza até, mas porque não conseguem mudar esse pensamento, mudar essa estrutura de vida, sabe? E isso realmente precisa muitas vezes, de treinamento, precisa de entrar em processos que te levem a enxergar uma nova vida. Eu tô falando isso para você porque eu já participei e ainda participo de mentorias com mentores, eu participo de lives, eu participo de cursos online. Tudo isso por quê? Porque eu sei que a nossa vida, a gente não anda sozinho, a gente não consegue andar sozinho, a gente não consegue ter todas as soluções que a gente precisa na carreira, na vida profissional, na vida pessoal. A gente não consegue, sabe? Às vezes tem muitos músicos que dizem assim, pô, Anderson, eu entendo isso aí, cara, mas eu prefiro não pensar nisso, sabe? Eu prefiro continuar vivendo e tendo a vida que eu quero ter. Tá tudo bem. Cada um sabe a dor, né? Que tem até uma música com isso, né? Cada um sabe aí como é que leva a sua vida. Agora, o que eu quero dizer aqui é que não basta só ser músico, tocar, pegar um instrumento, tocar todos os dias. Não é só isso, tem muitas coisas que envolvem o tocar, que envolve a atuação de músico, de ser músico, né? Ó, Anderson, fiz um show domingo, desci do palco, me sentindo muito mal, me sentindo para baixo, pensando que não toco nada, que isso não é para mim, né? Cara, eu duvido muito que isso não seja para você, tá? Eu acredito que isso pode ser uma situação momentânea sua, por diversos fatores, tá? Toma uma decisão agora. Fica aqui comigo, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui que acabei mudando tudo aqui. Por conta de vários fatores, inclusive o financeiro. É só circunstância, tá bom, Paulo? A questão financeira é uma circunstância. Agora, o que eu ia falar aqui? Muita gente diz assim, pô, Anderson, eu tô duro, bicho. Eu tô sem grana. Eu tô quebrado. Entende? Eu tô, bicho, eu não decidi ficar quebrado. Eu não decidi ficar sem dinheiro, né? Agora, deixa eu te falar, tem uma série de razões, né, para isso. Agora, dinheiro é uma questão de prioridade também, sabe? Às vezes tem pessoas que elas decidem fazer as coisas justamente porque não tem dinheiro, para que elas passem a ter, sabe? Elas tomam decisões, e as decisões que elas tomam é justamente porque não tem dinheiro, e diz, é justamente porque eu estou nessa situação de quebrado hoje, que eu vou tomar essa decisão aqui para melhorar a minha vida. É justamente porque eu fui despedido que eu vou mudar tudo agora, a partir de agora. Tem gente que a melhor coisa que acontece com ela, né, o músico, o profissional, é ser despedido. É ser mandado embora. Aí a pessoa muda. Lembra dos 3 motivos antes que eu falei aqui, que às vezes a pessoa é empurrada a mudar, a tomar uma decisão? É esse aí também. Às vezes a pessoa é despedida, cara. E aí, a partir desse momento, ela vira a chave. E vai para um outro lugar e vira um trem doido. Entende? A gente precisa entender que as circunstâncias que estão rodeando a gente são só circunstâncias. E o músico, ele precisa entender muito bem isso, sabe? Porque músico a parte emocional, né, é muito abalada, né? Desde os mais fortes, assim, né, os caras que têm um perfil mais arrojado, até os mais contidos, até os mais introvertidos, né? A questão emocional pesa bastante, porque a gente vive de feedback, a gente vive
da aprovação dos outros, né? A gente vive de tocar e ser bem aceito, e de tocar bem, de mostrar, né, de ter resultados com isso. Então, é muito louco isso aí. Às vezes, dinheiro é prioridade. Dinheiro é uma questão de prioridade. Às vezes, o que você decide fazer? Quer que eu prove que dinheiro é prioridade? Às vezes você decide comprar alguma coisa que você nem tem dinheiro para comprar, e você vai lá e compra. É a prioridade que você tem no momento. E você está sem dinheiro, e vai lá e se endivida. Quanta gente faz isso? É uma questão de prioridade também, né? Agora, salva, assim, a questão de eu não fazer alguma coisa porque eu estou sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho é para pagar aluguel, ou é para botar comida em casa, tudo bem, tá? Mas mesmo assim, tem pessoas que tomam decisões a partir disso, e dizem, cara, eu não vou pagar aluguel esse mês, mas também eu vou investir nisso aqui, porque isso aqui vai me dar algo para frente. Então, é justamente porque eu tô nessa situação difícil financeira que eu vou investir nisso aqui para que isso me dê mais dinheiro. O músico tem que pensar nisso, em fazer essas coisas, porque o que eu mais ouço é assim, né, de muitos músicos que estão sem dinheiro, cara, estão quebrados, estão sem oportunidade. E tudo isso são circunstâncias. E eu tô falando isso aqui porque eu já vivi essas circunstâncias, tá? Eu sei que existem mecanismos que a gente pode sair disso hoje. E muito mais do que... E tem mecanismos hoje muito melhores do que antes da minha época, que não tinha nem internet, né? Não tinha nem um celular, a gente não podia nem fazer uma live, assim, imagina, bicho, fazer uma live dessa aqui, né? Era algo muito surreal. Naquela época não tinha nada disso, tá? A gente vivia, puta, bicho, pra gente ter informação, a gente tinha que se juntar com mais 9 neguinhos, 10 neguinhos numa sala, com uma fita de vídeo que o cara conseguiu com um amigo do amigo que veio dos Estados Unidos pra gente ver uma videoaula de música, de bateria. É muito louco, né? Mas a partir de agora você pode tomar novas decisões, né? Para mudar o seu destino. Suas próximas decisões podem mudar o seu futuro a partir de agora. Agora, como tomar novas decisões, né? Como tomar decisões que me levem a ter um caminho melhor a partir de agora por diante, né? 2 dicas, tá? 2 dicas para isso. Presta atenção no que você está adiando por uma coisa momentânea na sua vida. Como músico, hoje. O que você adia para poder satisfazer algo que é agora, que é uma satisfação ali a curto prazo, momentânea, que vai passar, que é frágil, sabe? E aí você adia outras coisas que são muito mais importantes. Faça essa reflexão, veja, analise agora, pense um pouco, tá? Isso não é algo que você vai agora pensar e decidir agora. Não, mas veja bem quais são as prioridades que você está tendo agora, para que você tenha algo melhor daqui a longo prazo. Segunda dica, né? Não abra mão daquilo que você quer a longo prazo, porque é isso que vai dar prazer futuramente para você. Defina agora. Defina hoje, a partir de hoje, o que é que você precisa fazer a partir de agora que vai levar você a ter aquilo que você quer ter futuramente, que realmente vai resolver a sua situação, que realmente vai te trazer prazer, que realmente vai ser o seu propósito inabalável, sabe? Uma coisa que você faz, e você faz porque está dentro de você, e você não faz mais só pela grana, você faz porque aquilo é a sua paixão, e te move, e aquilo te sustenta, e sustenta outras pessoas. Muitos músicos deixam de prestar atenção naquilo que eles têm que fazer a longo prazo, sabe? Eu conheço muitos músicos que eles vivem comigo ali, convivem, e eles olham só o agora, sabe? Eles não querem nem pensar, nem se dar o trabalho de pensar o que vai fazer até o fim do ano, ou até o final do mês. Eles não se preocupam mesmo. Não estão nem aí, eles querem que se dane, entendeu? E tá tudo bem, são decisões, né? É isso que a gente está falando aqui. Essas decisões são que norteiam o nosso futuro. São decisões que a gente toma agora que faz a gente ter sucesso ou não na carreira. Que faz a gente ter um caminho de vitória ou não. E não é que esse caminho vai ser um caminho só de vitórias. Não, vai ter percalços mesmo, né? A gente vai corrigindo esse caminho. Entende?
Agora, tudo é decisão, né? No início desse ano, ou até no final do ano passado, eu tomei várias decisões sobre o meu negócio como músico, sobre treinar músicos, né? Eu tenho treinamento para músicos, eu tenho um produto digital chamado Método 2X, que transforma aí a carreira do músico. Eu tenho processos de mentoria que eu faço com muitos músicos no Brasil, inclusive para tomar essas decisões. Muitos deles têm aí, alguns deles têm lotado a agenda, né? Tinham poucas datas e tocam na noite, e tinham uns trampos, mas não tinham agenda lotada, conseguiram ter agenda lotada a partir desse treinamento. Outros conseguiram organizar a rotina, né? Porque era a partir da rotina, tá tudo desorganizado, que eles não conseguiam ter novos resultados. Eles entenderam isso por ter começado a deslanchar, né? Eu podia ficar falando aqui muito deles. Agora eu quero dizer o que eu tomei de decisão no final do ano passado, de 2018, em dezembro ainda, né? E eu tomei uma decisão, cara, de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, sabe? Para que eu pudesse ter novos resultados. Eu digo, cara, eu preciso decidir agora como é que vai ser o ano que vem, né? E eu até arranquei da parede, que fica na parede, e eu criei todo o meu processo, né, do ano, metas para 2019, as frases que eu tinha que observar, né, o que eu tinha que fazer. É que eu já arranquei alguns post-its que algumas coisas foram acontecendo já, né, outras já aconteceram, mas ainda estão aqui. E ainda como a gente falta 2 meses para acabar, ainda está se cumprindo alguma coisa, metas financeiras. Cara, isso eu preguei na parede, sabe? Preguei na parede. E visualizei isso mês após mês. E fui corrigindo algumas coisas. E esse poder dessa decisão e dessa clareza, sabe o que me trouxe? Até agora, 75% de tudo que eu planejei e criei a estratégia de entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, que faz parte disso aqui, 75% já está pronto. E a gente ainda não acabou o ano. Tá? São as nossas decisões, aquilo que a gente toma pra gente, aquilo que a gente tem clareza do que a gente precisa fazer. Sabe por quê? Quando a gente não faz isso, quando a gente não toma decisões na nossa vida, a vida toma decisões pela gente. Quando a gente não decide decidir, a vida vai decidindo pra gente. E aí, quando a gente deixa a vida decidir, quando você deixa a vida decidir por você, a vida vai ficando meio que ruim, porque você pode estar caminhando para um lugar que você não gostaria. Ou você vai chegar numa situação que talvez não é uma situação que você gostaria. E aí, quando a gente não é esse cara proativo, quando a gente não entende que as nossas decisões elas norteiam o nosso futuro, apesar de estar tudo ruim agora, apesar de a gente estar vivendo um momento ruim agora, esse momento ruim é só uma circunstância, é só um momento. Se a gente tiver esse mindset aberto para que a gente tome novas decisões a partir de agora, para que leve a gente a esse caminho que a gente verdadeiramente quer para a gente. Que verdadeiramente você quer para você. E isso eu faço todo ano. Eu vou fazendo mês após mês. Eu vou analisando, eu vou vendo. Eu sei por onde eu estou passando. Eu sei para onde eu estou indo. Porque tudo isso é fruto de decisão. Né? Agora, também tem outra coisa. Quando você decide fazer tudo isso, e você se compromete a fazer, você visualiza, você começa, mas você começa no meio do caminho a não fazer mais, você está mandando uma informação também para o seu cérebro, para o seu sistema, que tá tudo bem você não fazer aquilo que você decidiu que ia fazer. E aí seu sistema vai aprendendo isso. Sabe como é que seu sistema aprende isso? A prova é de manhã, quando você acorda. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Às vezes você começa a fazer coisas que você nem pensa em fazer, né? Você não pensa, você sai fazendo. Por quê? Porque o seu sistema, o seu cérebro já está treinado aquilo. Você já fez tanto aquilo que ele já está treinado. Ele já acorda naquele movimento. Né?
De pegar, eu não sei, muita gente tem muitas manias, né? Mas aí você acorda e vai e começa a escovar os dentes e lava o rosto, então toma um banho, né? E depois já vai tomar seu café. É meio que automático. Por quê? Porque foi aprendido. A mesma coisa é quando a gente decide fazer algumas coisas como músico e a gente não faz que aquela coisa que a gente definiu por fazer e a gente acaba não fazendo, a gente está mandando uma informação para o cérebro que está tudo bem não fazer. E aí você diz que vai fazer de novo e acaba não fazendo, né? Ou uma vez faz, outra vez não. E seu cérebro vai aprendendo isso, né? Ah, tá tudo bem, procrastinar, não fazer, tá tudo certo. Outra coisa também, aqueles músicos também que decidem não fazer nada a respeito de uma situação que está vivendo também. E isso também é uma decisão. Você decidir, não decidir nada. Tem muita gente que diz assim, não vou tomar decisão nenhuma, cara. Eu vou ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada. Tá decidindo também. Inclusive a não fazer nada. Inclusive a ficar na mesma situação. Você está decidindo também. Então não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Existe o decidir. E se você está decidindo agora, continuar, é uma decisão. Se você decide ficar como está, você também está decidindo. Gente, faz sentido o que foi falado aqui? Qual é a sua decisão a partir de agora? O que você vai fazer a partir de agora para que sua vida profissional seja a situação que você está vivendo agora, o momento que você está vivendo agora, seja ele ruim, seja ele bom, seja ele mediano, morno, né? Qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora, daqui até o fim desse mês, daqui até o próximo mês, né? Que a gente tem mais um mês aí até o fim do ano, daqui ao fim do ano, daqui o início do ano, qual é a decisão que você vai tomar agora? Para que sua vida mude a partir de agora. E ó, não decida na cabeça, mais uma dica aqui para você, não decida na cabeça. Pegue um papel, ponha isso claramente. E ó, depois que pôr isso no papel, cole em algum lugar que você veja aquilo, porque quando você tem essa visualização, quando você externaliza, existe algo cognitivo, tá? Da mente, que quando você começa a escrever aquilo que você quer, os tópicos, quando você tem essa clareza, as coisas começam a mudar. Por que começam a mudar? Porque você está colocando informação visual daquilo que está interno, passa a ser externo, e aí volta a ser interno. Cada vez que você visualiza, você cria congruência com aquilo que você quer. É muito louco isso, né? E eu poderia ficar aqui horas falando disso, de questões científicas, de comportamento e tudo mais. Não é o caso, né? Eu quero trazer coisa prática aqui para você fazer mesmo, para causar reflexão e para que você tome alguma atitude a partir de agora. E isso é o que eu faço com muitos músicos, né? Muitos músicos que têm passado comigo em treinamento têm sido assim, têm mudado a vida da noite para o dia, né? Graças a Deus. Por quê? Porque foi algo que aconteceu comigo. E aí eu fiz algumas formações para isso e tem sido maravilhoso, né? E eu quero que aconteça com você também. Valeu a pena você estar aqui hoje nessa live? Eu quero que você fale aí, eu quero responder aqui algumas perguntas, tá bom? Ó, muita gente aqui, ó, Paulo Lima aí no YouTube, pô, assistindo aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Que legal. Sua vida é feita de decisões, que massa, que massa, que massa. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui falando, cara. Tem um monte de gente falando para trás aqui. Obrigado pelas palavras, pô. Show de bola, meu mano. Bom ter vocês aí. Tem muita gente que não toma decisão porque de imediato já põe na cabeça que pode dar errado. Putz, isso eu já tratei em um vídeo lá atrás da questão de dar errado, né? E aí a pessoa não toma decisão porque ela já tem isso pré-estabelecido. É muito louco isso, né? E aí freia, sabota. Faz muito sentido. Pô, super vale a pena. Pô, super vale a pena estar aqui. Meu, que massa, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode trocar essa informação aqui. Toda semana, às terças-feiras, às 9h30, às 21h30 da noite, tá? Vou procurar estar aqui para a gente estar falando de um assunto específico, em relação à carreira, em relação à música, tá bom? Prazer ter vocês aqui. Espero vocês na próxima live, tá?
Quem puder estar comigo aqui, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube também. Futuramente eu vou colocar ela disponível, tá? E a gente vai, você vai poder ver ela algumas vezes. Olha lá, grande abraço, meu irmão. Com 30 anos de idade ainda eu posso viver de música? Cara, e acredite, cara, possível, totalmente, tá? E hoje, mais do que antes. Por que mais do que antes? Porque hoje, cara, você tem diversas formas de viver de música. Basta você escolher, tomar essa decisão do caminho que você vai decidir agora. Tem muita gente que decide um caminho que é o quê? Tocar com artistas, né? E tocar com muita gente, né? Tem gente que já prefere estar num lugar só, tocando. Tem gente que prefere dar aulas presenciais. Tem gente que prefere dar aulas presenciais e online. Tem gente que quer viver de música. Cara, tem muitas formas, né? Muitas formas. E eu atendo muitos músicos de diversas. Às vezes eu paro assim, e, cara, como é que é a sua vida, né? Eu pergunto para a pessoa, né? Como é que é a sua vida? E o cara vai dizendo, eu fico impressionado. Como tem gente. Pô, teve um batera que criou o Netflix do baterista, bicho. Foi muito louco. Eu digo, cara, que ideia massa, né? E eu fiquei conversando com ele e ele criou essa parada, uma assinatura. Vive muito bem de música num lugar pequeno no Paraná. Então vai vendo, tem diversas formas de você viver de música, né? Não existe uma forma só. Inclusive, você não deve ficar em uma forma só. Você deve fazer de diversas formas, né? Cara, e compartilha essa live, tá bom? Assim, o Instagram aqui, YouTube, eles ficam... o algoritmo, ele entende que isso é relevante, tá? Crescer o nosso cenário, mudar o nosso cenário, mudar nossas decisões a partir de agora, ter clareza daquilo que a gente... Clareza é o poder do negócio, tá? Quando a gente tem clareza daquilo que a gente tem que fazer, a gente não fica perdido. E aí o fato de a gente não ficar perdido, a gente começa a tomar decisões melhores. Quando a gente começa a tomar decisões melhores, aí os resultados vêm. Aí os resultados que a gente queria começam a acontecer. E aí a gente vai se sentindo mais motivado. Tá entendendo a sequência? É uma sequência. Às vezes a gente fica focado no quê? No resultado, no dinheiro agora. Na coisa, no resultado agora que a gente quer, sabe? Na oportunidade agora, na coisa que acontece agora. E não é, às vezes é o processo, o caminho de você ir fazendo isso é que vai tornando você um cara resiliente, um cara, sabe, com mais clareza do que você quer, você começa a tomar decisões mais assertivas, entende? Faz sentido? A gente se vê na próxima live, tá bom? Grande abraço aí a todo mundo e fui!